Oiê, tudo bem? Esse ano não tem sido muito fácil, eu não tava conseguindo ler livros com abusos psicológicos ou livros complicados. Mas a idiota aqui comprou um livro assim que tá muito hypado. Todo mundo tava falando há um mês ou 2 meses atrás. E daí a pessoa assim, não tem nada pra fazer, vamos comprar e ler? Comprei. Demorei um mês pra começar a ler. E não recomendo ele pra basicamente ninguém. A não ser que você goste mesmo desse tema. E mesmo assim com ressalvas. Porque se você tem gatilho pra abuso, pedofilia, ou pode ser uma potencialmente fã de Lolita, não é um livro pra você. Porque senão você vai querer acreditar que o livro seja um romance. Mesmo ele já falando que ele não é um romance. Este livro não é um romance. Não é uma história de amor. Ele fala. Então, vamos falar de Sombria Vanessa? Minha Sombria Vanessa. Eu comprei Lolita agora. Vai chegar por esses dias e eu preciso ler pra entender o porquê as pessoas leem esse tipo de história. Porque eu vejo muita gente que gosta e acha que é um romance. E eu não entendo como pedofilia e ser manipulada por um cara mais velho pode ser considerado romance. Mas daí eu chego à conclusão de que se a menina gosta do cara, isso é pedofilia? É pedofilia. É pedofilia sim, tá? Não se mexe com ninguém menor de 18 anos. Não se dá nem esperança pra ninguém de 18 anos. Se dá sorvete, tá? Esse é um vídeo adulto. Não é pra todo mundo. Não mesmo. Se você tem menos de 18 anos, eu sugiro que você pare aqui. O livro, ele é para maiores de 18. Se você está sofrendo abuso de algum professor, se ele está encostando em você, quando você não quer que ele encoste, procure ajuda. Fica achando que ele tá gostando de você, não. Que ele tá te usando, tá? Tá te usando. E é assim que a gente vai começar o vídeo hoje. Vanessa tinha 15 para 16 anos quando começa o livro. O livro ele é dividido em duas partes, a Vanessa de 2007 e a Vanessa de 2000. Ela conhece o professor em 2000, começa a se relacionar com ele em 2001. Ele começa sutilmente falando do cabelo dela, que era ruivo que nem bordo, falando que ela era bela, que ele queria beijar ela, soltando algumas frases. De repente ele encosta a mão na perna dela e ela não reage. E nisso ela começa a achar que ela deu permissão para ele fazer isso. Então, se ela deu permissão, ela quer que ele continue. Mesmo ela ficando nesse sentimento conflitante se ela gostou ou não daquilo. A Vanessa ela tem vários problemas. Ela tá num colégio interno, ela não tem amigos. E de repente um professor bem mais velho, de 40 e poucos anos, começa a dar em cima dela. Ele começa a dar livros para ela ler, começa a comparar ela com as protagonistas dos livros, começa a apapar ela, até que eles vão pro ato. E ele estupra ela na primeira vez dela. Literalmente, a descrição me fez muito mal. E foi uma semana que eu achei que, quando eu tava lendo isso daqui, semana passada, eu achei que eu tava passando mal por outra coisa. Mas é porque a história tava na minha cabeça. Então, enquanto eu li isso daqui, eu vomitei 3 vezes. Pra ter uma noção de como é nojento e como é detalhado. A história da Vanessa é essa. Ela vai sofrendo esse abuso e vai contando a história dela e das outras meninas que o professor abusou e que denunciaram. Porém, elas denunciaram em 2017. E ela foi abusada desde 2001, com indas e vindas e foras que ele dá pra ela. Nela, quando ela fez 17, ele fez ela ser expulsa do colégio. 16 para 17, ela foi expulsa do colégio, teve que ir pra uma escola pública perto da casa dela.
Ela começou a virar uma garota má, porque ela achava que, assim, os caras mais velhos gostavam. Então, ela forçava algumas coisas nela mesmo que ela não gostava pra atrair essa atenção dos caras mais velhos e tal. Em 2017, uma garota, eu acho que é... Deixa eu ver aqui, que a gente esquece, né? Taylor? Acho que é Taylor. Você é forte e corajosa. Acho que é Taylor. Taylor, é Taylor. Não tava louca ainda. A Taylor denuncia o professor, faz um BO e aparecem outras meninas que o professor apalpou. Todas tiveram a mesma cena do professor apalpando por baixo da mesa, como a Vanessa. Porém, ele até indicava livro, ele flertava com elas, mas com nenhuma outra ele foi pro ato, nem bateu foto, nem teve atitudes tão bizarras quanto com a sombria Vanessa dele. Ela foi a primeira, segundo a história ou a percepção dele, que ele teve essa relação. E com isso, ele criou um padrão de manipulação com ela, que ele tentava estipular nas alunas. Algumas que já tinham se formado e outras que estavam na escola. Ou seja, ele era um cara, em 2017, com 60 anos, dando aula numa escola particular, que ainda poupava seus alunos. Eu tenho muitos problemas com essas denúncias na internet, que depois vão literalmente pra polícia depois. Se você quer um exposed, você tem que ter certeza que você quer acabar com a vida daquele cara. Tipo, que você tem provas pra aquilo. Porque senão vai se voltar contra você. E é o que aconteceu com a Taylor. A Taylor, ela foi uma menina que foi a próxima abusada depois da Vanessa. E ela denunciou na internet depois de alguns anos. E a vida dela começou um inferno. As pessoas falaram que iam estuprar ela. E ela tentou buscar mais gente que tinha sido abusado com esse professor para fazer uma reportagem. E a reportagem não saiu como ela queria. Porém, com esse estardalhaço que ela fez, o professor, o Stein, o Jacob Stein, vou falar o nome dele, vamos delatar esse estupradorzinho pedófilo maldito. Ele é só um personagem. Ele fez a Vanessa ser expulsa, ele estuprou ela, ele manipulou ela por quase 20 anos da vida dela, porque em 2017 ela já tinha 30 anos. Ele apalpou outras garotas, se não me engano são 8 outras garotas, mas não abusou sexualmente de nenhuma delas. Ele tinha fotos da Vanessa quando menor, em casa, usando roupas sugestivas, e ele tentava fazer ela encenar como se ela fosse mais nova, como se ela fosse uma criança. E com isso ele podia tirar aquela fantasia dele de Lolita, sabe? De uma pessoa novinha que só amava ele, que era pura. Literalmente acontece isso, porque ela chega a 22 anos e ela só teve ele na vida dela, quer dizer. Então, as coisas se complicam, porque ela tinha um blog e ela falava da relação deles, falava... Depois de ser expulsa, ele já tinha expulsado ela da escola e ela resolveu fazer um blog. O problema é dela. Ela já tinha sido expulsa. Sabia que não era pra se relacionar com um professor. E ela entra no ciclo vicioso e tenta se relacionar com outro professor que também era casado com uma ex-aluna. Mas esse professor quase tem uma relação com ela. Então, esse livro, ele é totalmente, completamente problemático, né? Mas você vai lendo e você vai vendo aquilo e você vai esperar que milagrosamente alguma coisa aconteça. Acontecem algumas coisas. Momento spoiler. O cara se mata.
ele deixa uma carta provando que ele era culpado do estupro dela pra ela. Literalmente uma carta com caixas e caixas de coisas que ele recordava dela. Ela procura um psicólogo, o que é legal. Ela faz terapia, o que é legal também, porque todo mundo precisa de terapia. Ela começa a stalkear compulsivamente a Taylor e o outro professor que ela se apaixonou. Legal. Esse professor tem uma filha. Ela literalmente só stalkeia eles. A menina, a Taylor, ela persegue. Ela olha para crianças como uma potencial pedófila. Então ela procura mais terapia ainda, mais vezes por dia, porque ela tem medo de se tornar o que o Stan era. Ela critica as pessoas que estão expondo ele, porque não conheciam ele na cabeça dela. Tudo bem. Eu tenho algumas críticas também, não que nem as dela. Mas você vê essa agonia que ela passa pra entender que ela é uma vítima. E que o cara manipulou totalmente ela e jogava ela fora. Tipo, ele jogou ela quando ela tinha 17 anos fora, porque expulsaram ela. Depois que ela fez 18, ele voltou e depois ele jogou ela fora com 21. Depois eles não conseguiam mais transar porque ele broxava. Ele não conseguia nem abusar dela porque ele broxava e ela se sentia inútil porque não era mais nova. E ele só conseguia as coisas à base da manipulação ou falando que era vitimismo aquilo. E é meio que perturbador você ter alguém, tipo, no seu telefone te ligando às 2 da manhã porque a vida dele tava uma bosta e você não poder ligar pra ele porque senão ele ia ser preso, sabe? Tipo, ele não queria ser um monstro, mas ele era um monstro. Então, esse livro, assim, ele não pode ser vendido para menores de 18 anos de jeito nenhum. Ele mexe com o teu psicológico, você não entende o que aquela menina tá fazendo, você não consegue entender como alguém caiu num papo assim. E tem muitas pessoas que caem em papo assim. Tipo, o que os caras pensam pra manipular tanto uma mulher? Não tem lógica e não tem... Na minha cabeça não dá. E eu li esse livro em 2 dias. Tipo, eu fiquei enrolando um mês pra ler ele. Eu li 10 páginas, 10 páginas, 10 páginas e eu não conseguia ler. Aí depois eu sentei e li em 2 dias. Depois que eu li ele, eu fiquei muito mal. Tipo, coisas pessoais e coisas que algumas amigas minhas viveram, coisas que eu vivi. E... assim, ele tá num lugar bem escondido na minha estante, porque eu nunca vou indicar esse livro pra ninguém, sabe? Tipo, não indico. Eu tô aqui conversando, porque, sabe, né? A gente é meio louca, a gente precisa conversar com alguém. E uma câmera ajuda às vezes, porque eu tô me olhando ali, mas eu posso pensar que é outra pessoa falando comigo. Mas não é uma coisa que uma pessoa que passou por isso deveria ler, sabe? Tipo, não é o meu caso, porque eu não sofri pedofilia, e, tipo, e nem tive um cara me perseguindo a minha vida inteira. Mas algumas cenas ali me deixaram muito, 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 muito mal. Principalmente as de abuso psicológico dela, dele manipulando e falando que ela gostava daquilo. Tipo, como os caras são babacas hoje em dia, né? E pra não acabar o vídeo, não, é isso. Vamos pensar. Olha aquela flor ali que eu roubei da minha mãe, ó. Olha. Vamos pensar. Você pode melhorar a vida de uma criança que está sendo abusada. Então, se alguém te falar que está se relacionando com o professor, não deixe. Porque ela pode ser expulsa da escola. Isso me lembra algumas pessoas que estudaram comigo, talvez. Saudade amiga. É. Isso me lembra alguns professores também, problemáticos meus. Talvez. Mas assim, até que ponto uma pessoa vai pra te manipular, sabe? É tipo, esse livro foi fundo nisso. Que ele manipulava as mínimas coisas dela, tipo, muito mínimas. E não deixa alguém fazer isso com você.
muito bom dia. Curte aqui, comenta, faz um chap. Não compartilha com crianças menores de idade. É isso. Bom dia pra você.